55. Quem está tomando conta da loja? Esta é uma história sobre uma jornada. Alguns anciões e anciãs saíram em peregrinação. Um santo também estava entre eles. Eu os ouvia conversar. O santo estava explicando. O que acontece depois da vida depende do que o homem estava pensando no final de sua vida. Aquele que zelou pelo fim da sua vida, zelou por tudo. Deus deve ser lembrado no momento da morte. Houve pecadores que se lembraram do nome de Deus por engano no momento da morte e estão desfrutando os prazeres do céu hoje. A conversa do santo estava produzindo o efeito desejado. Aqueles ancianos estavam em peregrinação nos últimos anos da vida e o coração deles exultava ao ouvir o que queriam. Na verdade, a questão não é sobre a vida, mas sobre a morte. Para se livrar dos pecados de uma vida, basta lembrar-se do nome de Deus, mesmo que por engano. No caso deles, não era nem mesmo um engano, mas porque decidiram que iriam a essa peregrinação. Naturalmente, eles estavam felizes e, por causa dessa felicidade, eles também estavam cuidando bem do santo. Eu estava sentado bem na frente deles. Ao ouvir o santo, soltei uma risada e o santo me perguntou com raiva: "Você não acredita na religião?" Eu disse: "Onde está a religião?" "Somente as moedas da religião estão circulando por aqui, disfarçadas de religião, e são apenas moedas ruins que exigem fé. Se a inteligência e o discernimento de alguém não estão ao seu favor, é preciso fé. A fé acaba com a prudência. Mas nem os cegos estão prontos para aceitar que são cegos, nem os fiéis estão prontos para admitir que são seguidores cegos. A conspiração arquitetada pelos cegos e seus exploradores quase cortou as próprias raízes da religião. Existe o espetáculo da religião e a prática da irreligião. Você já pensou no que iria dizer para esses anciãos? Seja qual for a vida que levaram, seus pensamentos devem ser puros no final. Pode haver algo mais desonesto do que isso? É possível? Se a semente é uma semente de maçã, então a árvore será uma árvore de maçãs. E agora, você quer colher mangas. Somente a essência da vida que passou pode aparecer diante da consciência no momento da morte. O que é a morte? Não é o desfecho da própria vida? Como pode estar em oposição à vida? É apenas uma extensão dela. É apenas o fruto dela. Todos os pensamentos imaginários, como a história do pecador Ajamil que, no momento da morte, chamou o filho Narayan e, por ter pronunciado o nome de Deus sem querer, ficou livre de todos os pecados e alcançou a libertação final, serão inúteis. Que invenções será que a mente pecadora do homem não fará? E sempre haverá uma pessoa para explorar essas pessoas aterrorizadas. Existe realmente um nome para Deus? A lembrança de Deus é um estado de sentimento interior. Um estado de sentimento em que o ego está eliminado é o estado certo para se lembrar de Deus. Somente aquele que continua sacudindo a poeira do ego ao longo da vida pode finalmente encontrar o espelho claro da ausência do ego. Isso não pode acontecer simplesmente falando seu nome por engano. Alguém que erroneamente acredita que um nome seja o nome de Deus vai continuar com esse equívoco ao longo de toda a sua vida. Sua consciência só será preenchida com mais consciência do que com a consciência divina. A mera repetição de uma palavra não desperta consciência. Ela a faz cair no sono. Não sabemos por que Ajamil estava chamando seu filho de Narayan. A explicação mais provável é que, por achar que estava no fim da vida, ele queria explicar algumas questões inacabadas ao filho. Nos últimos instantes,
Apenas a essência de toda a sua vida aparece e pode aparecer diante da sua consciência. Então contei uma história a eles. Um velho lojista estava em seu leito de morte. Ao redor de sua cama estavam sentados os membros da sua família, todos muito tristes. O velho de repente abriu os olhos e perguntou com grande preocupação: "Minha esposa está aqui?" A esposa disse: "Sim, estou aqui." "E meu filho mais velho?" "Ele também." "E os outros 5 garotos?" "Eles também." "E minhas 4 filhas?" "Elas estão aqui também. Não precisa se preocupar. Por favor, deite-se e descanse." A esposa insistiu. "Como assim?" perguntou o moribundo, tentando se sentar. "Então, quem está cuidando da loja?" 56. Onde está a felicidade? Você se pergunta, onde está a felicidade? Vou lhe contar uma história. Essa história contém a resposta. Um dia, as pessoas deste mundo tinham acabado de acordar pela manhã quando ouviram um estranho anúncio que nunca ninguém tinha ouvido. Ninguém entendeu de onde vinha esse anúncio sem precedentes, mas suas palavras eram muito claras. Possivelmente vinha do céu, ou talvez viesse do coração. Ninguém sabia bem sua origem. Pessoas deste mundo, Deus está concedendo uma dádiva de felicidade, uma oportunidade garantida para se livrarem de todos os seus problemas. À meia-noite de hoje, quem quiser se livrar dos seus problemas deve reuni-los numa trouxa imaginária e jogá-la nos arredores da cidade. Antes de voltar, deve reunir qualquer felicidade que deseje nessa mesma trouxa e voltar para casa antes do sol nascer. No lugar dos problemas, terá felicidade. Quem não aproveitar essa oportunidade, a perderá para sempre. Ela surgiu agora porque a árvore dos desejos desceu sobre a terra apenas por uma noite. Tenha fé e vá buscar seu fruto. A confiança dá frutos. Esse anúncio continuou sendo repetido durante todo o dia até o pôr do sol. Quando a noite se aproximou, até mesmo os céticos começaram a acreditar. Quem seria tão tolo a ponto de perder essa oportunidade? E por acaso, existe alguém que não tivesse problemas e nenhum desejo de felicidade? Todos começaram a colocar seus problemas na trouxa. Todos só tomavam cuidado com uma coisa: que não deixassem cair nenhum problema para trás. Quando a meia-noite se aproximava, todas as casas do mundo estavam vazias e inúmeras pessoas com trouxas cheias de problemas estavam marchando, como fileiras de formigas, para os arredores das suas cidades. A fim de evitar que os problemas voltassem, elas se afastavam cada vez mais das cidades para jogar as trouxas e, como loucas, começaram a coletar apressadamente a sua felicidade após a meia-noite. Todos tinham pressa, pois não queriam que a manhã chegasse enquanto não tivesse colocado toda a felicidade dentro da trouxa. Havia tanta felicidade e o tempo era tão curto. No entanto, as pessoas se apressaram e conseguiram chegar em casa em torno do nascer do sol, depois de terem reunido tudo. Ao chegar em casa, elas viram, sem acreditar, que no lugar de suas cabanas havia grandes palácios que beijavam o céu. Tudo era dourado. A felicidade se derramava sobre a cidade. Tudo o que queriam estava ao alcance delas. Esta foi a primeira surpresa, mas havia outra ainda maior. Mesmo depois de descobrir tudo isso, as pessoas ainda não tinham uma expressão de felicidade no rosto. A alegria dos seus vizinhos lhe causava aflição. Os seus velhos problemas haviam desaparecido, mas tinham sido substituídos por problemas e preocupações totalmente novos. Os problemas tinham mudado. As mentes das pessoas eram a mesma. Então, elas ainda eram infelizes.
O mundo mudou, mas as pessoas eram iguais e, portanto, nada tinha mudado. Havia, é claro, uma pessoa que não tinha aceitado o convite para entregar sua dor e colher felicidade. Era um monge que andava nu. Ele tinha a pobreza, e só a pobreza. E com pena da sua loucura, todos queriam que ele se juntasse a eles. O próprio rei também estava indo. Não é claro que o próprio monge deveria ir também? Mas ele tinha soltado uma risada e dito: qualquer coisa que esteja lá fora não pode ser felicidade. E como posso procurar lá fora algo que já está dentro de mim? Já descobri isso depois de ter desistido de toda a busca. As pessoas riram desse disparate e sentiram pena dele. Foi considerado um completo tolo. E quando todas as suas cabanas foram convertidas em palácios e pedras preciosas foram espalhadas como seixos na frente de suas casas, as pessoas novamente disseram ao monge: já percebeu seu erro agora? Mas o monge riu novamente e disse: eu estava pensando em fazer a vocês a mesma pergunta.